Pessoal, bom dia. Eu estava em outra sala de reunião. Pessoal, eu estou terminando de olhar os trabalhos aqui. Eu gostaria que vocês pegassem o livro. Vamos lá. Pega o livro. Vamos olhar aqui a atividade. Vamos fazendo a leitura aí. Vamos lá. Eu peço desculpa, pessoal, que está entrando agora na aula. Eu estava em outra reunião, estava com o link errado. Aí vi que vocês não entravam, eu fui lá na... Vamos lá, hoje a gente vai falar... Vamos lá? Vamos, meu chuchu? Chuchuzinho da tia? Arte indígena no Brasil. Fazendo a leitura silenciosa, quem enquanto termino de olhar os trabalhos aqui, por favor. Rápido. Eu vou fazer perguntas, tá? Façam a leitura que eu vou fazer perguntas. Independente da atividade do livro, tá? Módulo 20. Meus lindos, eu estou olhando aqui os trabalhos, estou devolvendo já, tá?
Capítulo 21, módulo 21, tem tudo a ver com o capítulo 20, tá? Eu vou, daqui a pouco, terminar aqui, eu vou colocar todos os pontos principais do capítulo 20, e a gente pode fazer, então, a leitura do capítulo 21. Fechado? Pessoal de casa, que eu combinei com a turma aqui. O pessoal aqui da sala não está com o livro 4. O módulo 20 que eu vou dar, ele faz parte do volume 4. Vocês em casa vão fazer uma leitura, tá? E eu vou destacar junto com vocês os principais pontos, tá? Da unidade 4, do capítulo 20, tá? Que fala dos ameríndios, que foram os primeiros índios que habitavam as Américas. Na unidade 20, do capítulo 20, por favor, aí, meninas. Ele tem aqui uma curiosidade. Você sabia que usamos as línguas indígenas no vocabulário brasileiro o tempo todo? O idioma oficial do Brasil é o português, que difere muito daquele falado nos outros países lusônicos. Isso ocorre porque a influência indígena permeou nossos hábitos culturais de tal modo que o português falado por aqui também mudou. Muitos nomes de objetos e localidades do Brasil são contribuições dos indígenas. Por exemplo, a palavra oi é uma saudação tupi. Palavras como pipoca, abacaxi, tapioca também têm a mesma origem. Geralmente, os nomes das localidades descrevem uma característica do local, como Ipanema, que quer dizer lugar fedorento. Pois antigamente a região era uma lagoa pantanosa. Curitiba significa lugar com muito pinhão. Vocês sabem que pinhão é uma característica da vegetação lá do sul, né? E já que no passado lá havia mata de araucária. Outras palavras são muito curiosas, ainda como catapora, nome popular da doença varicela, que significa fogo interno ou erupção. E fora nomes de outras pessoas, como Jacira, Jurema, Jurandir, tá? Moleque. São palavras, tá? Que também elas têm influências africanas. Ô, rapaz! Então, o que a gente pode destacar aqui do capítulo 20, que tem a ver com o capítulo 21 também? Eu gostaria que vocês, tá, na página 594, dessem atenção aqui nas peças de cerâmicas, tá? Uma das principais artes da cultura dos indígenas. As peças de cerâmica ameríndia, devido à sua resistência, ofereceram aos pesquisadores um grande ramo de pesquisa sobre a sociedade indígena já extinta. A
cerâmica que era produzida no Brasil apresenta amplo uso tanto no cotidiano quanto em cerimônias. Uma característica tende a ser o padrão para os povos. As peças de uso diário mostram as mais simples, peças ligadas aos rituais. São geralmente decoradas com desenhos e padrões. Alguns povos, como os Marajós, preste bem atenção aí, os Marajós usavam a cerâmica para fazer suas urnas funerárias amplamente decoradas. Já o Urá fazia panelas de cerâmica baseadas nos corpos humanos. E os Carajás confeccionavam, entre outras coisas, bonecas de cerâmica. As artes plumárias é toda aquela produzida com plumas e penas. Ela destaca dentro da cultura ameríndia, pois é a única que em nenhum momento está associada à função pragmática, mas sim à decoração, aos rituais e estética. Os cocares, os adornos, né, feitos com penas, elas eram uma peça íntima do índio, tá? Como se fosse uma lingerie, tá? Como se fosse uma peça íntima, tá? Nossa. Uma vez que eu tenho um cocar, de maneira nenhuma eu posso emprestar meu cocar para outra pessoa, tá? Isso faz parte da cultura indígena. A arte corporal abrange todas as práticas relacionadas à pintura, escarnificação e perfuração do corpo. Cada aldeia e cada família constitui seu próprio padrão e prefere por essa arte. Temos as pinturas faciais, né? Que elas tinham um grande objetivo. Uma delas era afastar os insetos, né? Preservar o corpo da picada dos insetos. Nas cerimônias, né, de nascimento, eram feitas para algum tipo de comemoração, tá? Uma grande colheita, uma grande pesca, tá? E as músicas? Somente a dança indígena está associada aos rituais e geralmente realizada individualmente ou em grupo. Apenas casos restritos, como o povoado Alto Xingu, a dança era realizada em dupla. Somente no Xingu tinha um parzinho para dançar, tá? E nas demais, a dança era individualmente. Sim. Eu falei com vocês que eu ia somente destacar o livro 4, tá? Então, pessoal, vocês quando chegarem em casa, destaquem esses pontos que eu falei, tá? Tá, Débora? Ok? Somente o povo do Xingu que dançava em duplas. Já no capítulo 21, que vocês estão com o livro em mãos, né? Agora sim, Débora. Período colonial, música, pintura e moda. Oi? Débora. Você sabia que em 1500 havia mais de 5 milhões de indígenas em território? Oi? Acho que não está aqui, não. Olha só. Então, a música no Brasil. Os primeiros 200 anos da história social e cultural do Brasil são uma espécie de reprodução do que acontecia em Portugal, com algumas alterações. Então, toda a arte, tá? A música, a moda, tudo era repetido aqui no Brasil. Tá? Tudo que acontecia lá era refletido aqui no Brasil. Tá? A música. As cartas de Pero Vaz de Caminha já traziam informações da interação musical entre os marujos e indígenas, como a dança e a utilização de gaitas, trombetas e tamborins. Ele também contava a música religiosa que era executada durante a missa.
Até o final de 1500, os jesuítas utilizaram nas catequeses dos nativos danças e cantos em grupos, além da música litúrgica, à base do cantochão para a devoção religiosa. Então, eles usavam para evangelizar os índios essas músicas, né, que foram trazidas pelos jesuítas para catequizar os índios. Arte colonial. No século XVI, havia pouco interesse da coroa portuguesa por notícias das terras e dos povos conquistados. Qualquer informação era tratada como segredo e permanecia em manuscritos ou peças cartográficas com poucas imagens. Aos poucos, surgiram representações sobre o interior do Brasil, o litoral, as atividades cotidianas, a caça e os animais, a natureza, os indígenas. Tá? O canibalismo foi um dos primeiros temas a ganhar representação na cartografia e gravuras. Portugal e a representação do Brasil. O único registro imagético, alguma imagem, que conhece o Brasil antes do século XVIII é a História dos Animais e as Árvores do Maranhão, do Frei Cristóvão de Lisboa. Foi somente a partir dos anos setecentistas que informações por desenho se tornaram importantes para a coroa. Para entendermos a arte produzida no Brasil colonial, é indispensável se conhecer a dimensão religiosa na população. O calendário religioso regia as festas e comemorações, assim como a arte. A crença de vida e a morte influenciava na estrutura familiar e econômica. Arte e religiosidade. Para a sociedade sem estudo e letrada, o conhecimento ou a proximidade com a arte se restringia às obras sacras, quando se fala de arte colonial e sua relação com a sociedade. É preciso considerar as questões psicológicas da relação da igreja com os artistas. As imagens dos santos iam além da personificação. A imagem plástica desse santo era, para os moradores das vilas coloniais, a presença divina que remetia à conduta moral, social e espiritual. Essas imagens eram pintadas, esculpidas, impressas ou desenhadas. Estavam presentes nas casas, nos oratórios, em capelas residenciais e até mesmo nas paredes e nos móveis da casa. O ouro, que era encontrado, fornecia recursos para a construção dos edifícios públicos, religiosos e também material para douramento das imagens que eram produzidas. Muitas das esculturas, Felipe, muitas das esculturas setentistas possuem identificação, pois os documentos presentes nas igrejas apontam datas, nomes, além de valores pagos pelo trabalho executado. Moda dos quinhentistas. O vermelho, vamos destacar aí, sempre foi a cor do luxo para Portugal e Espanha. Estava presente em trajes até nas camadas mais pobres. Os tecidos utilizados pela população diferenciavam a classe social. Os nobres utilizavam tecido como seda indiana, brocados italianos. A população em geral usava tecidos mais simples, como lã, seda e linho, produzido por eles mesmos e até em suas residências. Mesmo com distinções sociais, o vermelho era a cor predominante, pois estava presente nos trajes da corte, na roupa dos oficiais e nos tecidos dos homens do campo. No Brasil, os portugueses logo se depararam com a tintura vermelha nas pinturas corporais indígenas. Esse corante era resultado da árvore batizada como pau-brasil, que foi um dos motivos para a colonização portuguesa, pois rendia altos lucros no comércio português. A dificuldade de matéria-prima para a aquisição da cor vermelha da Europa foi decisiva para a economia de Portugal, pois para isso eram utilizadas glândulas de um animal marítimo, conhecido murex, um molusco que estava em extinção no mundo lusitano. Os troncos do pau-brasil tornaram-se a garantida continuidade da tintura vermelha na Europa. Essa cor passou a ser usada em decorações, utensílios domésticos, estampas, adereços. Estava associada a elementos como magia, paixão, sedução, vida e morte. Pode destacar esse ponto aí também.
Surgiram no Brasil as primeiras colônias e grupos sociais. O traje passou a adaptar Surgiram no Brasil as primeiras colônias e grupos sociais, e o traje precisou se adaptar à nova condição do clima. No início da colonização do país, não havia um número significativo de mulheres, e foi a dificuldade para se registrar a moda vigente nas primeiras décadas de 1500. Sabe-se que o poder da moda para a parte da corte, para as demais classes sociais, se repetem de maneira mais simples. Cortes, cores, volumes, decotes, mangas decoradas com fitas, rufos nas golas, punhos, corpetes, caudos e cufas. Aí temos a imagem da árvore do pau-brasil, né? Que servia como corante para extrair a tinta vermelha. Como o vermelho era predominante tanto para a elite quanto para as camadas mais pobres, era um tecido de sua qualidade que diferenciavam o traje da nobreza da camadas sociais mais baixas. A vestimenta do século XVI apresentava vestido em linho ou algodão, com corpete justo e curto, uma camisa bordada por dentro, saia cônica ou armada, toucas finas ou chapéus pequenos, sapatos de couro enfeitados, bordados, forrados com renda e cetim. Como as saias não cobriam completamente os pés, os bicos dos sapatos ficavam à vista. Para completar, meias de seda branca ou preta com estampas nas cores vermelha, azul, amarelo, mostarda e verde Florença. O preto era proibido. Entre os tecidos tinha destaque o veludo, seda, o linho, o algodão. Nas joias, esmeralda, safira, topázio, diamante, pérola e outras pedras. Já as roupas das camadas sociais mais baixas. A vestimenta e o artigo de luxo era herdado como bens da família. Depois de alguns anos, desgaste natural e usual retirava o brilho e ofuscava a cor. Na cabeça, eram usados chapéus como abas grandes e uma espécie de capuz. O lenço na cabeça protegia os cabelos. Os sapatos parecidos com os dos homens, com pontas arredondadas ou quadradas, lisos ou com botões. Os tecidos usados eram linho, lã, algodão e seda, falsificadas desde os anos quentistas. Já o traje dos indígenas. As mulheres indígenas costumavam apresentar o corpo enfeitado, mas as penas eram utilizadas apenas pelos homens. Algumas imagens mostram as mulheres com penas nas cabeças, mas essa é uma representação fictícia e criativa sobre o mito do bom selvagem. Havia adornos como braceletes, brincos, colares, ossos presos nos lábios, corpos enfeitados com desenhos animais. Para enfeitar esses desenhos, os indígenas usavam a tinta extraída de frutas e sementes. Já o traje do homem português trajava a indumentária da época, que consistia em calções bufantes e curtos, vestes e túnicas, golas altas e capas até o joelho. As roupas eram coloridas, enfeitadas, bordadas e utilizadas em eventos importantes. Chegando ao Brasil, as roupas usuais da Europa, que foram deixadas de lado. E simplicidade foi a solução diante da dificuldade com a temperatura e a conservação dessas roupas. Atividades e exercícios conceituais. A moda dos anos quentistas. Vamos lá, respondendo aí. Não terminei de ver os trabalhos ainda, estou devolvendo aos poucos. Respondendo em silêncio. Chegou nosso almoço, Mel? Chegou nosso almoço? Tá bom.
Meus queridos, estou encerrando a aula aqui agora, tá? Grande beijo, até a próxima.